Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal, a 10ª Musa. Pessoal, eu resolvi fazer mais uma aula. Hoje é 30 de dezembro de 2024 e na primeira aula eu falei um pouco sobre Deus, mas eu acabei falando sobre muitos outros assuntos também. E muitos me perguntam, né? Quem é o Deus que eu acredito? Como que é esse Deus? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Gostaria de afirmar que os assuntos que eu debato são assuntos que advêm da revelação cósmica, que a revelação cósmica é uma onda de revelações que o médium Rogério de Freitas, ou Jean Valjean, que é o pseudônimo que ele utiliza nessa encarnação, ele está fazendo, né, essa onda revelatória de assuntos que antes não tinham sido ainda mencionados, porque conforme o espírito do tempo de cada época, sempre aparece alguém que vai ter que fazer esse serviço. E no caso do Jean Valjean, ele animou também o ser Enoque, com o qual Javé teve muitas relações, vamos dizer assim. Então não é à toa que Jean Valjean está fazendo esse trabalho tão incrível. E muitas pessoas perguntam por que ele, né? Por que ele foi procurado por Javé? Então, essa é uma das respostas, né? Jean Valjean é o espírito que animou também o Enoque. Então, para a gente isso pode parecer assim uma coisa muito incrível, mas nós não sabemos da missa à metade. Então nós também já fomos outros homens e mulheres no passado e nós não sabemos quem exatamente nós animamos, né? Então assim, muitos de nós foram pessoas importantes, outros não. Então isso é uma coisa que acontece no sistema reencarnatório. O espírito é o mesmo, né? E a roupagem, quando a gente desce aqui para uma encarnação, é que muda. Então é como se nós fôssemos atores e atrizes de novela. Que tem novela que a gente é pobre, tem novela que a gente é rico, tem novela que a gente é uma pessoa importante, tem novela que a gente é só uma empregada doméstica, ou que a gente é uma pessoa bem humilde, e em outra novela a gente é um empresário, multimilionário, enfim. É mais ou menos assim que acontecem as reencarnações. Então, só para concluir, né, o Rogério é uma pessoa especial no sentido assim de que ele teve esse contato com esse ser que nós consideramos como Deus, mas que na verdade são arcontes. E o que são arcontes? São esses seres que vivem nesse universo antimaterial e que se apresentam, né? Se apresentaram no passado, e as pessoas do passado eram tão, como que eu posso falar, vítimas, né? São tão vítimas como nós somos hoje. Nós somos vítimas de uma situação que a gente nasce numa peça de teatro aqui e vai vivendo aquilo. Você não tem respostas. Quando você começa a pegar o fio da meada da história, você já está velho demais e você tem que desencarnar. E isso que é uma coisa injusta, né, dentro da roda reencarnatória. Mas não perdendo aí o fio da meada, né? Então, esses seres, Javé, ele se apresentou para Jean Valjean, pedindo a ele que criasse mais uma religião. Então, ele queria que Jean Valjean criasse uma nova religião e ele disse que não. O Jean Valjean fala disso em muitos livros, em muitas palestras dele, deixa isso muito claro. Ele era uma pessoa comum, trabalhava como bancário na Caixa Econômica e
a mediunidade dele foi se abrindo e várias pessoas que ele nunca não conhecia começaram a cruzar o caminho dele e passando informações. Mais tarde isso ele conseguiu ir fazendo os links, né, do que estava se passando. Então assim, quando ele foi levado até Javé, da mesma forma que o Enoque foi dito que ele deveria agora criar uma nova religião. Agora que eu digo isso na década de 90, início da década de 90. E a nossa sorte é que o Jean Valjean disse não. E a princípio ele foi muito judiado por esses seres, ele inclusive teve 2 infartos, que ele sempre comenta sobre isso. Judiado fisicamente mesmo, porque ele apanhava de uma forma vibratória desses seres. Estou falando aqui dos seres que compõem a Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva. Então, mas principalmente de Javé, que sempre quis ter um representante seu aqui no nosso universo material, visto que ele é do universo, eles são, né, esses seres são do universo antimaterial. E isso faz uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, que quando a gente fala, por exemplo, assim, que nós somos herdeiros do DNA dos Anunnakis, que eram seres que há muito tempo estão aqui no planeta, já há muito tempo, do planeta Nibiru, que pelo meu entendimento, e que Zecharia Sitchin já falava disso, antes de Jean Valjean foi atualizando as questões, né? Então, assim, o planeta Nibiru, ou Nibiru, ele tem uma órbita totalmente adversa e ele passa aqui próximo do nosso Sol de muito e muito tempo. Então, assim, é uma coisa totalmente fora do nosso conhecimento. Então, eu vou ver exatamente de quanto em quanto tempo e passo num próximo vídeo. Mas assim, para vocês terem uma ideia, esse planeta ele passou aqui próximo, né? Tanto que tem registros nas tabuletas sumérias, né, sobre a existência desse planeta. E em torno de 12 mil anos atrás. E parece que ele está se aproximando, mas não seria já para agora. Ainda levaria algum tempo ainda, mas para a gente ver como a gente não sabe quase nada, né? Mas o incrível é que dentro dos meus estudos, das minhas pesquisas, fora da revelação cósmica, existem registros contando com esse planeta no nosso sistema. Então, assim, é uma coisa que os antigos já sabiam, né? E nós sabemos muito pouco, né, sobre isso. Então, assim, nós somos uma mistura dos Anunnakis que já estavam aqui. Nós temos parte genética também lá do Olimpo, aquela turma de Zeus, conforme Jean Valjean fala, que Pandora se humanizou e ela, a partir do momento que ela se humanizou, ela começou a se relacionar com seres humanos e foi tendo uma prole de seres que não eram nem deuses, vamos dizer assim, nem humanos, ou eram um pouco de cada, porque ela descende de Zeus, que é um ser desse universo antimaterial, mas que visitavam o nosso planeta, visitavam o nosso universo, o universo material, com alguma dificuldade, mas conseguiam. E isso foi até o ponto onde Pandora se humanizou e acabou que se relacionando com humanoides, que eram das fazendas de Epimeteu, e acabou gerando filhos. Então, meio humano, meio deuses, vamos dizer assim, deuses nesse sentido, de seres com poderes, mas que não são deuses, são seres que se apresentavam, né, aqui como deuses, mas que na verdade não são deuses.
É exatamente isso. Eu acho que a gente tem que falar assim com palavras mais simples para a gente poder ter esse entendimento. Então aí eu já falei dos Anunnakis e já falei dessa descendência aí da turma de Zeus, que seria de Pandora. Aí nessa mesma época, Javé estava fazendo seus experimentos para criar um ser que o representasse aqui, um Adão, né? E ele criou realmente um ser, que é essa história que nós conhecemos do Jardim do Éden. Então, que depois Eva acabou despertando, entre aspas, também, e saindo, né, daquele presídio que eles viviam, né? Então percebam que só aí são 3 descendências, né? Talvez a gente descubra mais informações na posterioridade, mas só aí já são 3. Então é como o Jean Valjean fala, né? Que nós somos meio que um monstro, né? Nós somos uma criação assim com várias partes, tipo um Frankenstein, tem várias partes, mas enfim, a gente percebe aqui na maneira do ser humano ser muito desse ser, do ser Javé. Então assim, quando nós falamos dele ser egocêntrico, egoísta, dele ser guerreiro, dele ser violento, tudo isso são características totalmente humanas, totalmente nossas, características assim que a gente vê em nós, seres humanos, e essa questão de querer sempre um ser melhor do que o outro, né? Então esses seres que nós chamamos de deuses, eles sempre vivem em guerras, né? Guerras egocêntricas, onde um quer ser melhor do que o outro. E dentro da Trimurti, de Brahma, de Vishnu e de Shiva, sempre existiu esse contexto de um ser melhor do que o outro. Mas dentro da revelação cósmica, Javé nunca conseguiu criar um avatar dele. Ele tentou criar um ser biológico, né, que foi a sua criação, Adão e Eva, e depois ele, através de Sofia, que cedeu o seu DNA, né? Sofia é um ser biológico e que vive do nosso lado do universo. Isso é uma coisa também difícil, né, da gente entender. Eu vou explicar um pouquinho melhor aqui hoje, né? Sofia é um ser biológico e que vive em naves, né? São naves muito tecnológicas do nosso lado do universo. Esse ser que cedeu o DNA para a inseminação de Maria, que gerou o ser Jesus, que seria o representante de Javé aqui, que seria aquele Messias violento que tomaria o planeta em nome de Deus, né, do Deus Javé, e seria o seu representante. E como tudo isso nós sabemos que não deu certo, que Jesus se negou a ser o Messias violento, né? Então Javé deu com os burros na água e mais uma vez ele veio atrás de uma pessoa. Então foi a vez do Rogério. Então assim, é dessa maneira, né, que entra o Rogério, que é o Jean Valjean, e que agora, quando ele se negou a fazer esse papel de criar uma nova religião, esses seres perceberam coisas nele que não existiam neles, que eles se sentiam seres tão superiores, mas eles não tinham esse raciocínio lógico. Nós estamos falando aqui de seres que têm uma espécie de autismo, né? Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. Esses seres padecem dessa doença, onde eles não conseguem enxergar coisas que para nós são coisas muito claras, muito evidentes, mas para esses seres essas coisas não são visíveis. E Jean Valjean começou a falar de coisas para eles que despertou o interesse deles. Então por isso que eles não o descartaram. Ele começou a fazer com que esses seres percebessem, né? Por exemplo, que o universo deles, lá, o universo antimaterial, estava colapsando. E que o próprio Javé
que já colapsou em 2021, não está mais, está fora de operação, vamos dizer assim, né? A não ser os seus anjos que continuam trabalhando dentro daquilo que ele mandava ainda enquanto ele estava em operação, os anjos continuam fazendo. Mas que o Jean Valjean percebeu e falou claramente para ele que se ele não percebia que ele estava colapsando, né? E existem essas histórias no contexto bíblico do sono de Brahma, que de tempos em tempos o Deus precisava descansar. Então, assim, o sono de Brahma nada mais é do que esses colapsos, né? Que os anjos dele, que são esses seres ferramentas, né? Que trabalham dentro de um sistema colmeico, que é muito parecido com aquilo que as abelhas fazem, ficavam ali dando suporte para ele. Mas chegou num ponto onde esse ser sucumbiu. Então, nesse momento, agora que nós estamos aqui conversando, esse ser já não existe mais, existe um vazio, e o espírito que anima esse ser, num futuro, está sendo engendrado alguma coisa para manter esse ser vivo, vamos dizer assim, mesmo num estado de colapso, de coma, para que ele possa, num futuro, reencarnar como um ser humano. Porque é só quando, segundo os fatos da revelação cósmica, é só quando a gente reencarna, quando a gente encarna como ser humano, é que a gente tem a condição de desenvolver o raciocínio lógico, o crítico, enfim, aquilo que nos faz humanos, né, de verdade. Então, quando a gente pergunta assim, né, o que nos faz ser tão especiais, né? O que faz com que a gente seja diferente? O que esses seres percebem em nós? Então é justamente isso. E eu sempre falo isso nas minhas aulas de filosofia, quando eu estou em sala de aula conversando com os meus alunos, né? Eu falo para eles que o que nos diferencia dos animais é justamente o fato de nós sabermos, né, que nós somos seres finitos, e o fato de nós termos a consciência. Nós temos essa conversa interna ali, que é o nosso ego, fazendo menção à parte, ao ator ou atriz que a gente está animando temporariamente, e a consciência ligada ao espírito eterno, né, que está ali animando esse corpo. Então é isso, isso que nos diferencia. Mas esses seres, eles não têm esse tipo de raciocínio, né? Então eles querem aprender conosco. Então, segundo o Rogério, Jean Valjean, às vezes fala Rogério, às vezes falam Jean Valjean para ele. Esses seres, eles têm muita vontade, eles estão vindo para cá. Então esse caso que está acontecendo os pseudodrones, né, que as pessoas falam, que estão aparecendo em vários países aí do mundo, segundo a revelação cósmica, esses seres do universo antimaterial estão vindo para cá, com o colapso lá do lado deles, né, como se fossem dois polos de um cérebro e um lado colapsou. Então eles estão tentando migrar para o nosso lado. Então aquele caso que aconteceu em Orlando, na Flórida também, que uns seres enormes, né, que apareceram, gigantes assim, com uma forma humanoide, que apareceram num shopping, já era desse caso, e tantos outros, né? Mas isso não exclui os seres, os aliens, os alienígenas, que são seres biológicos também, e que sempre estiveram, vamos dizer assim, aqui do lado material. Então, esses seres aí dos drones seriam os seres que estão vindo do universo antimaterial. Lá do lado onde esses seres, né, que a gente chama de demo, mas não demônios maléficos, vamos dizer assim, mas demo no sentido demoníaco, daimon, né, que eles se metamorfoseiam. Então, enquanto o Rogério teve contato com esses seres,
ele sempre deixou bem claro isso, né? Que muitas pessoas perguntam as aparências deles. E ele diz que eles ficam o tempo inteiro, é como se fosse uma holografia, que fica mudando de forma o tempo inteiro. Então, são essas metamorfoses que esses seres têm. Eles não conseguem ficar com uma única aparência. Eles ficam o tempo inteiro se transformando em várias coisas, assim. Então, assim, para esses seres poderem se desenvolver, eles carecem de ter uma encarnação terrena, né? Então, esses que estão vindo para cá, todos eles também têm um espírito que os anima, emanado da mesma fonte. Mas, como seres demos, eles não conseguem evoluir no campo mental deles, de raciocínio, vamos dizer assim. Então, muitos vão vir para cá e vão sucumbir, vão morrer, vamos dizer assim, porque os seres já são do universo antimaterial e não conseguem sobreviver aqui no nosso lado material, mas como o universo deles está acabando, né? Esses seres estão vindo para cá. Então, muitos vão morrer e somente quando eles reencarnarem como seres humanos é que eles vão poder participar dessa evolução. Então, segundo Jean-Val Elan, eles ficam o tempo inteiro nos assistindo, que nós somos a novela mais assistida lá do lado deles, né? Porque eles vivem em locas e eles não morrem, vamos dizer assim. É uma coisa difícil de explicar essa questão. Eles morrem quando o universo deles colapsar, e o universo deles está colapsando. Então, assim, eles vão ter que reencarnar como seres humanos, passar todas as situações que nós humanos passamos aqui na Terra, sem ter ninguém nos ajudando, né, vamos dizer assim, e para poder evoluir. Então, quem não percebe, né, que nós seres humanos nascemos aqui e passamos por situações medonhas, situações horríveis, e que assim, a gente é ensinado a acreditar que tem um Deus que olha por nós, mas quando a gente vê as tragédias acontecendo, né? Enquanto a tragédia não bate na nossa porta, a gente fica achando, né? Isso por experiência própria, né? De pessoas conhecidas e na minha própria família. Assim, quando acontece na vida dos outros, né? Na família dos outros, a gente acha que tem um Deus que está olhando pela gente, está nos protegendo, né, nos poupando. Mas quando acontece com a gente mesmo, que a gente vê que ninguém olhou pela gente, aí a gente vê que muitas pessoas se revoltam contra Deus, né? E deixam de seguir a religião que seguiam, dizem que não acreditam mais em Deus. Então é assim, enquanto a gente não vivencia aquilo na própria carne da gente, a gente acha que tem alguém olhando pela gente. Mas com isso eu não estou querendo dizer que não existem espíritos, vamos dizer assim, vou chamar de espíritos amigos, que olham no sentido assim de emanar alguma coisa para você, para mim, no sentido assim de falar assim, eu vou assoprar ali uma ideia na cabeça da pessoa para que ela venha desenvolver tal coisa. Isso existe. E eu tenho experiência, né, própria com isso, assim, esses seres, às vezes parentes nossos, às vezes um espírito que animou uma pessoa no passado que tem alguma proximidade com a gente ou com aquilo que a gente está fazendo, esses espíritos podem sim, de alguma maneira, de uma forma telepática, mandar algumas vibrações para que você siga determinado caminho. Mas assim, ninguém vai desviar você do seu livre-arbítrio ou salvar você de alguma coisa que cabe a você fazer. Então é aquela responsabilidade, né, pelo aquilo que eu penso, por aquilo que eu falo e por aquilo que eu faço. Então a gente tem que desenvolver, né, essa autogestão, né, daquilo que a gente faz, não esperando que ninguém esteja nos olhando, nos protegendo, enfim. No início isso é um pouco difícil, mas depois que
que passa aquela estupefação, aquele medo de saber que você realmente é a responsável pela sua própria existência, né, pela sua existência e depois pelo caminho que você vai trilhar no outro plano, eu digo pela minha experiência, eu hoje me sinto bem mais confortável sabendo que eu sou responsável por aquilo que eu faço da minha vida. Então, assim, logo que acontece, né, que tiram o chão debaixo dos pés da gente, você fala, uau, né? Tô perdido, não quero mais viver, não tem mais sentido. Mas eu posso garantir para vocês que tem muito mais sentido depois que passa a estupefação e que você começa a gerenciar a sua própria existência, tem muito mais sentido, sabe? É uma sensação muito boa, porque você sabe que tudo depende de você, tudo de bom, e tudo de ruim que acontece também são consequências, né, das tuas próprias atitudes. Então você se sente muito mais livre para gerir a sua vida, as coisas que você faz. E daí quando você faz o bem sem esperar nada em troca, né? É uma sensação muito boa. Eu acredito assim que é uma das sensações melhores que existe, que faz com que a gente se divinize, entre aspas, é quando você faz o bem, mas você não tá querendo nada em troca daquilo, sabe? E quando acontecem situações assim de tragédias como essa que aconteceu aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, no início desse ano, a gente vê claramente ali que foram pessoas ajudando pessoas, né? Então, eu via muitas pessoas falando, ai, graças a Deus, mas eram pessoas que largaram tudo das suas vidas, né? De todas as regiões do Brasil, as pessoas largaram tudo e foram para lá para ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, tem algum espírito interferindo? É óbvio que pode ter, mas é a ação que a gente está fazendo que vai fazer a diferença na vida do outro. Se a gente não fizer nada e ficar sentado, não vai acontecer nada. E isso é em todos os âmbitos, em todas as situações da nossa existência. Sempre vai ser assim. Então, é uma sensação muito boa de você perceber assim. É uma pena que a maioria das pessoas ainda tem essa crença, mas eu acredito que é tudo no seu tempo, né? Cada um dentro do seu tempo vai conseguindo ter esse entendimento. Então, nessa aula de hoje, eu quis deixar um pouco mais esclarecido, né, essas questões aí dos nossos antepassados, dos seres humanos lá da época da Mesopotâmia, lá da época onde os portais da turma de Zeus, do Olimpo, circulavam aqui pelo planeta, né? Iam do lado material e antimaterial, ficavam circulando para lá e para cá. E nessa mesma época, onde Javé estava criando o seu Adão, né? O seu ser humano. Então, assim, esses seres humanos aí do passado que divinizaram, né? Esses seres do universo antimaterial, eles também não são vítimas, né? Como nós. Aparece um ser cheio de poderes na nossa frente, se intitulando Deus e fazendo coisas boas e punindo quando você não faz aquilo que ele quer. É óbvio que você vai temer, que você... Então eles fizeram aquilo que eles tinham que fazer no tempo. O Zeitgeist da época, o espírito do tempo da época, não tinha condições de fazer com que essas pessoas tivessem uma outra atitude, a não ser obediência, medo, obediência e medo. E assim foi. Só que chega disso, né? Nós chegamos num ponto onde nós não precisamos mais disso, onde nós já temos material suficiente para perceber como nós fomos enganados e que agora é hora da gente despertar e da gente ter esse tipo de conversa que eu estou tendo aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa segunda aula aqui de hoje, pessoal. Deixem nos comentários algumas dúvidas que vocês possam ter. Deixem o seu like também, para que eu possa continuar fazendo conteúdos aqui para o canal, que daí o YouTube
entende que é um conteúdo relevante, né? E dessa forma pode ajudar o canal. Também gostaria de dizer que eu estou fazendo atendimentos tanto presencial aqui, como psicóloga analítica, e também atendimentos online, que quem tiver interesse, é só pegar o meu contato, né, que eu estou deixando no corpo ali do vídeo, na parte de baixo ali, onde tem as informações, você encontra o meu contato. Tá certo, pessoal? Muito obrigada por assistir mais essa aula e até a próxima. Tchau, tchau.